Abra aí as suas Bíblias, conforme indicado no slide de Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler até o versículo de número 13. Diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós tem um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-vos, por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi, e dá-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém, queridos? Queridos, eu quero trazer nesta manhã uma reflexão, também uma discussão que diz respeito à nossa vida devocional, nossa vida de oração. O que a gente tem percebido ao longo da história, ao longo da igreja, da história da igreja, é que hoje nós chegamos em um ponto em que a igreja deixou de ter uma vida de oração. E se uma igreja ela perde esse hábito da oração, ela perde o seu maior poder, o seu maior instrumento de luta espiritual, da qual nós enfrentamos no nosso dia a dia. Vocês terem uma ideia, a nossa força, a força da igreja, ela vem da oração. É histórico isso. Quando Lucas fala aqui no versículo 1, que estava Jesus orando em certo lugar, ele está simplesmente ratificando aquilo que ele já vem mostrando ao longo do seu evangelho, uma vida de oração de Jesus. Jesus era um homem de oração, era um homem dedicado à oração, passava horas, noites orando. Vocês terem uma ideia, em todos os relatos dos evangelhos, todas as vezes que Jesus ia fazer uma cura, um milagre, os momentos em que Jesus estava angustiado, os momentos em
que Jesus estava em dificuldades. Sempre os evangelhos mostram ali Jesus em oração. Ele ora antes, ele fala com o Pai antes. Nós vamos ver Jesus em muitos aspectos da sua vida, do seu ministério, ali dedicado à oração. E isso nos mostra quanto nós estamos perdendo a força espiritual, o poder que nós podemos ter em uma vida de oração. Nós temos trocado isso. Nós temos substituído a nossa vida de oração por outras atividades seculares ou por outras atividades de lazer para a nossa vida, para a nossa existência. E isso, na verdade, é que tem enfraquecido. E eu falo de uma forma geral, quando eu falo igreja, mas se você olhar para você, se nós olharmos para nós, para dentro de nós vamos perceber quanto nós estamos fracos diante das circunstâncias e diante da vida que nós levamos. Nós temos medo de todas as coisas, nós não temos ousadia de poder testemunhar de Jesus. Nós somos pessoas que estamos à mercê das circunstâncias e à mercê das pessoas que tentam nos envolver de acordo com aquilo que vai acontecendo ao longo da nossa vida. Uma vida de oração é uma vida que transforma tudo isso, uma vida que muda tudo isso. As nossas decisões, quando Jesus, por exemplo, lhe foi decidir pelos seus apóstolos, ele foi escolher seus 12 apóstolos, antes dele tomar a decisão de quem ele iria escolher, ele passou a noite. Aqui em Lucas a gente vai ver isso. Ele passou a noite orando, e quando ele desceu do monte, que ele estava orando, depois que ele orou, ele passou a noite orando, falando com o Pai, porque ele então identificou ali as pessoas que estariam mais próximas a ele no seu ministério eterno. O que eu quero nesta manhã, queridos, é exatamente chamar a atenção para essa necessidade que nós temos de voltar a ser uma igreja que tem esse poder de oração. Uma igreja que ora, uma igreja que vai resgatar, uma igreja que vai restaurar o seu poder de oração, o seu poder espiritual. Porque quando nós resgatamos o nosso poder espiritual, nós estamos também resgatando tudo mais. Porque Jesus disse isso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Então, enquanto nós estivermos invertendo essa ordem que Jesus nos deu para a igreja, nós não estaremos vivendo de uma forma agradável a Deus, e nós não estaremos alcançando aquilo que nós desejamos alcançar enquanto filhos de Deus. Porque a nossa prioridade é o reino dos céus. Nós não podemos inverter. Hoje em dia é essa inversão que existe. Hoje, primeiro, são as outras coisas. Primeiro nós queremos o nosso prazer, primeiro nós queremos o nosso lazer, primeiro nós queremos fazer aquilo que nós entendemos que seja o certo para nós. Nós buscamos uma orientação, muitas vezes orientados pela nossa formação secular, pelos nossos conceitos seculares, e nós direcionamos a nossa vida de acordo com esses princípios, esquecendo que existe algo que está acima desses princípios, que ordena, que dá um direcionamento para que esses princípios sejam ali atendidos e que sejam, portanto, prioridade, dominantes nas nossas decisões e na nossa caminhada de vida. Jesus ele vai nos ensinar nesse texto de Lucas capítulo 11 que nós devemos orar persistentemente. Nós devemos orar ininterruptamente, persistentemente e ininterruptamente. A partir do versículo de número 5 até o versículo de número 13, ele vai exatamente falar sobre isso.
quando ele fala da parábola do amigo inoportuno e quando ele fala ali, quando ele nos incita a orar. Quando a gente olha em Lucas capítulo 11, versículo 5, o que é que ele diz? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, tem que haver persistência. Mas ao mesmo tempo, e ele diz que tem que haver persistência, ele vai dizer que nós temos que ter, tem que ser ininterrupta a nossa oração. Insistência, persistência e constância na nossa vida de oração. Quando ele fala ali do amigo inoportuno, se quiserem passar aí no slide, pode passar. Passe aí, aí pode passar. Pronto. Quando ele fala do amigo inoportuno, ele vai dizer isso aí, que aquela pessoa, né, quando ele fala aqui no versículo de número 5 até o versículo de número 8, ele vai falar de uma pessoa que recebe uma visita de um outro amigo. Quando esse amigo chega, ele não tem mantimentos para oferecer, alimento para oferecer para o seu amigo. Ele vai na casa de um outro amigo. Ele ali bate, só que são altas horas da noite, diz que é meia-noite. É meia-noite. E ele vai lá e bate na porta do amigo. E ali ele pede aquilo que ele está precisando para atender o outro amigo. Que era o alimento. Ele pede 3 pães. E o amigo disse que já estava deitado, já tinha fechado a porta, mas de tanto insistir, o amigo atende tudo, né, daquele outro amigo. É interessante, irmãos, quando a gente olha e a gente observa, quando o Lucas coloca aqui, que o amigo ele foi à meia-noite, né? Vejam aí no versículo número 5: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. É interessante quando a gente olha esse texto, porque meia-noite, possivelmente aquele horário onde naquela época era o melhor do sono, né? A pessoa está naquele sono mais pesado, e ali a pessoa vai e acorda inoportunamente, e a pessoa que está dormindo para atender o amigo. Mas se a gente for fazer uma ligação, Paulo e Silas estavam presos e eles começaram a orar. Que horas, irmãos? Eles começaram a orar? Meia-noite. Você lembra do texto? Exatamente à meia-noite, Paulo e Silas estavam presos depois de surrados, roupa rasgada, num calabouço frio, e eles ali acorrentados, eles começaram o quê? A cantar e a orar. Que horas? Meia-noite. Significa dizer, irmãos, que nós, como seres humanos, nós podemos muitas vezes atender as pessoas, porque as pessoas são insistentes naquilo que eles querem. Mas Deus não. Deus sempre estará com os ouvidos ligados nas nossas orações para atender aquilo que nós precisamos. Deus não foi reclamar de Paulo, porque Paulo estava ali orando e cantando à meia-noite. Pelo contrário, ele ouviu o clamor, ele ouviu a oração de Paulo, e ele atendeu a oração de Paulo exatamente no mesmo horário aqui, em que o amigo inoportuno foi ali em busca da ajuda de um outro amigo. Deus sempre está. Portanto, nós temos que ser persistentes, nós temos que ser insistentes, ou seja, a nossa oração tem que ter uma constância, mas também ela tem que ser ininterrupta. Nossa vida de oração tem que ser uma vida ininterrupta. Nós não podemos orar hoje, amanhã não tenho tempo, estou apressado, eu já acordo atrasado, ou então já me deito cansado, eu não tenho hora para orar, eu não tenho hora para o meu tempo devocional, e assim eu vou levando a vida, eu vou empurrando a minha vida espiritual com a barriga. Não pode ser isso. Então é isso que a gente aprende nesse texto, quando Lucas diz que Jesus estava ali orando, né, mais uma vez mostrando essa vida devocional, né, essa vida de oração
Jesus, onde ele encontrava a sua relação com Deus, a sua intimidade com Deus, e acima de tudo o poder espiritual da sua relação, da sua intimidade ali com o Senhor. Então veja, quando ali ele desce, o que acontece? Pode passar aí, fica aqui na frente. Quando ele desce, os discípulos veem ali, né? Jesus está vindo da oração, né? E então eles vão pedir para orar. Eles vão pedir para que Jesus ensine a orar. E é interessante que Jesus ele vai colocar uma outra questão que eu coloquei aí, é que quando nós oramos ao Senhor, Deus ele não nos engana, irmãos. Deus ele não nos vai empurrando, vamos dizer assim, as decisões. Né? Muitas vezes, quando a gente não quer atender alguém, a gente vai dizer, quem sabe, ou então depois eu digo, depois eu faço, não é? Sempre a gente empurra, muitas vezes, a nossa decisão. Mas Deus ele não é um ser, né? Deus ele não é uma pessoa que engana os seus filhos. Então, antes dele ensinar ali, ele vai dizer, vai mostrar que Deus ele se ensina ou não. Muitas vezes nós somos apressados em receber uma resposta de Deus, mas Deus ele tem o seu tempo certo para atender a nossas petições, quando as nossas petições estão de acordo com as suas orientações e com a sua palavra. E muitas vezes Deus diz não àquilo que nós pedimos. Por quê? Porque Ele entende que não fazer é melhor para nós do que o fazer. O não fazer é melhor para a nossa vida do que se Ele atendesse aquilo que nós estivéssemos fazendo. Isso é importante que a gente entenda. Jesus pode dizer sim às nossas orações, mas no tempo dele pode ser de imediato, como ele atende na Bíblia, a gente vê orações que são atendidas de imediato, mas existem orações que são mais demoradas. Por exemplo, quando Daniel orou, pedindo ali ao Senhor, o auxílio do Senhor, e depois de um certo tempo que ele atende, ele diz que demorou porque o anjo estava em luta contra Satanás para poder atender o pedido de Daniel. Então existe uma luta espiritual, no momento certo, no momento exato, para que Jesus possa atender muitas vezes os nossos pedidos. E ele diz não também. Quantas e quantas vezes a gente viu na Bíblia que ele negou o pedido de grandes homens de Deus. Paulo, por exemplo, pediu para tirar o espinho da carne. Ele disse não. Quando Moisés pediu para entrar na terra prometida, ele disse não. Gigantes espirituais, gigantes da história bíblica, da palavra de Deus, ele disse não. Então, Deus, ele não nos engana. E Jesus ele vai dizer isso, ele vai dizer bem claro, quem é o pai, né, quando você pede pão, ele dá pedra, quando ele pede ovo, ele dá cobra, né, exatamente ele está querendo dizer que Deus, ele é fiel e ele não vai enganar nenhum de nós quando nós estamos ali em oração. Pode passar. E nós tiramos então, irmãos, ainda desse parte de introdução, desse texto, nós tiramos algumas lições práticas que Jesus deixa para nós. Vai passar. A primeira lição prática é exatamente essa aí, é a força do testemunho. Porque quando nós temos uma vida de oração, as pessoas ficam observando, as pessoas ficam olhando, as pessoas enxergam o nosso poder espiritual, a nossa leveza espiritual, a nossa caminhada cristã, muitas vezes, mesmo debaixo de grandes problemas, dificuldades, tribulações, nós conseguimos ultrapassar essas tempestades de uma forma leve, suave, de uma forma tranquila. Então, Jesus ele foi uma testemunha desse poder da oração. Tanto é que quando ele estava ali orando, que ele desce, as pessoas fazem o que? Os seus discípulos olham para ele e pedem, Senhor, nos ensina a orar. Isso é a força, isso é o poder da oração.
quando eles viram ali a vida devocional, a vida de oração de Jesus, eles sentiram essa força espiritual dessa prática que estava acontecendo ali na vida de Jesus. Pode passar. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que os discípulos, eles não pedem que o Senhor ensine como orar. Jesus nos ensina como orar. É isso que eles pedem? Não, ele diz assim: o Senhor nos ensina a orar. E isso tem uma diferença, porque quando nós olhamos o dom e o ar, a gente vai ver que não é um modelo, não é assim, algo escrito, repetitivo, porque o próprio Jesus vai dizer que não é através das repetições que Deus vai atender, né, as nossas orações, mas eles estão pedindo ali o fato, o método, uma metodologia, a forma, vamos dizer assim, de se orar. Não é como, não é o conteúdo em si para que eles possam estar repetindo, como algumas pessoas fazem, né, a reza, por exemplo, né, a reza poderosa, né, e ali eles copiam, escrevem, e muitas vezes a gente vê aí nas redes sociais aquelas rezas poderosas, né, reza isso aqui que está escrito que você vai alcançar, tá certo? Não é isso que eles estão pedindo. Eles querem saber o fato de orar, né, por que deve orar, como deve orar, no sentido desse relacionamento com Deus. Tanto é que a resposta de Jesus, ele vai dividir em dois momentos bem distintos, quando ele vai ali ensinar os seus discípulos, seus apóstolos a orar. Ele vai mostrar a nossa relação com Deus, e depois que ele mostra a nossa relação com Deus, ele vai mostrar, que agora, né, na nossa relação com Deus, nós vamos colocar aquilo que está no nosso coração. São duas partes bem diferentes. Então veja que o discípulo aqui diz: ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Não é como orar. Existe aí uma diferença nesse sentido. Pode passar. Passa. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, terceira lição nesse texto, é que a oração ela precisa ser ensinada. Não é só porque você chegou aqui na igreja, é por isso que o testemunho é muito forte. Não é só porque você muitas vezes frequenta os cultos da igreja, você já aprendeu como deve se relacionar com Deus, como é a nossa intimidade com Deus. Então a igreja é responsável por isso. Uma igreja que tem uma vida de oração, uma vida devocional, ela é uma igreja que também está ensinando através do testemunho, através do convívio com as outras pessoas que estão participando da mesma comunidade a orar. É por isso que os discípulos disseram: nos ensina a orar. Por quê? Porque a oração precisa ser ensinada. Como João ensinou os seus discípulos, então nos ensina também a orar. Então nós precisamos ensinar. Mesmo porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, 26, que nós não sabemos orar como convém. É isso? Paulo vai dizer ali: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Pode passar. Vai passar. E o quarto e última lição nessa parte introdutória, né, desse estudo é aquilo que eu já falei, que a oração não é um texto repetitivo, como reza. Ali em Mateus capítulo 6, versículo 7, diz que: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar
serão ouvidos. Então, essa é a última, vamos dizer assim, dentro desse contexto da introdução, algumas lições que a gente pode tirar desse estudo. E aí ele então começa a ensinar seus discípulos a orar. E a primeira coisa que ele coloca, pode passar? Passa. A primeira coisa que ele coloca aí é o tratamento. Como nós nos direcionamos a Deus. A gente sabe que no Antigo Testamento, esse tratamento, é por isso que Jesus vai mudar um pouco essa figura, porque no Antigo Testamento não se pronunciava nem o nome de Deus. A relação era uma relação muito assim, que Deus estava lá em cima no céu, né? E nós aqui, esse distanciamento entre nós e Deus, né? Essa visão do Antigo Testamento colocava uma barreira, um distanciamento nessa relação mais íntima. A gente sabe, por exemplo, que para que os homens pudessem entrar em contato com Deus, era preciso ter uma mediação, precisa de um intermediário, né? E esse intermediário no Antigo Testamento era o sacerdote. O sacerdote que fazia esse meio de campo entre o homem e Deus. Era ele que entrava no Santo dos Santos para oferecer os sacrifícios e para interceder ali em oração pelas pessoas. E quando Jesus morreu, o que aconteceu? Ele rasgou o véu e separava o homem de Deus. E a gente vai ver então na Bíblia que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não existe mais essa mediação. Não existe mais a necessidade de alguém que possa estar entre nós e Deus. E, portanto, Jesus está dizendo que essa relação, ela se quebra um pouco. Esse paradigma muda no Novo Testamento, porque a partir de Jesus Cristo, nós também passamos a ser filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos filhos de Cristo, portanto, da mesma família. E ele então vai dizer, quando ele ensina, é interessante essa diferença que Lucas faz de Mateus capítulo 6. Você vai ver que é a mesma oração, mas ela tem uma certa diferença. Porque ali em Mateus, ele ainda está escrevendo aos judeus, portanto, quando ele escreve ali, ele diz ainda, Pai nosso que está nos céus. Ele ainda coloca um pouco essa distância, né, do Senhor, quando ele coloca ali, Pai nosso que está no céu. E quando Lucas entra, e isso tem um propósito no Evangelho de Lucas, quando ele escreve dessa forma, exatamente para mostrar que nós podemos ter essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus, porque agora não é simplesmente o Senhor que habita nos céus, mas é aquele Senhor que também habita no coração daqueles que são humildes de coração, quebrantados de coração, como diz ali Isaías, né, no seu livro. Ele está no nosso meio, ele está entre nós, ele está dentro de nós, portanto existe aí uma intimidade, uma permissão de Deus, onde nós podemos ter uma intimidade, uma comunhão maior com o Pai. Então vejam que Jesus começa falando isso, e ele vai mostrando essa diferença, e isso nos traz aqui algumas reflexões sobre essa abertura que Jesus está nos dando na nossa relação com Deus. Eu quero então, pode passar. Passa. Eu quero trazer algumas reflexões e discussões sobre o que Jesus está querendo mostrar. Primeiro é o lado amoroso de Deus. Nós vamos enxergar Deus no Antigo Testamento como Deus, aquele ser
e derrama o seu juízo. É isso? Que por isso ele está assim como Senhor. É o Deus só de justiça, é o Deus só de juízo. E Jesus ele vai mostrar que existe uma diferença, existe um lado amoroso, porque Deus é amor também. E a gente só vai compreender esse lado de Jesus quando nós olhamos ali para a cruz. Quando a gente olha para a cruz, é que a gente percebe a dimensão do amor de Deus por nós. Porque é ali na cruz que se concretiza o amor de Deus. O amor de Deus não é apenas algo, não é apenas falácia, não é apenas algo que ele declara na sua palavra, mas é algo concreto. Porque ele realizou realmente, ele praticou realmente o seu amor por nós. Quando ele deu a vida, quando o seu Filho unigênito foi ali para a cruz do Calvário e morreu por nós. É a concretização do amor de Deus. Então nós, quando a gente chama ele de Pai, Pai é uma figura que procura ser, procura ter uma intimidade com seus filhos, mas ao mesmo tempo que o pai tem intimidade, tem amor pelos filhos, é uma figura, a palavra pai é uma figura que ainda mantém o respeito pela sua posição dentro do contexto familiar. Então, pai é aquele que merece todo respeito, é aquele que merece toda reverência, mas é aquele que tem um cuidado especial para com seus filhos. Então, essa figura ela muda um pouco, quando a gente olha para Deus não apenas como Senhor, mas como um Pai, porque o Pai não deixa de ser Senhor, só que Ele é o Senhor, onde o seu amor ali é derramado sobre os seus filhos também. A segunda coisa, pode passar? É que Jesus também está colocando diante de nós uma restrição. Deus, enquanto ele, no primeiro momento, ele dá uma abertura para que nós possamos ter uma intimidade maior e uma comunhão maior com Deus, ao mesmo tempo ele nos dá uma restrição. Por quê? Porque se eu chamo Deus de Pai, é porque eu sou filho. E somente aqueles que são filhos é que poderão entrar, portanto, em contato, ter essa intimidade, ter essa comunhão com o Pai. E Jesus, então, ele está dizendo que somente os filhos é que podem ter essa intimidade, essa comunhão com o Pai. Como Jesus ensina que Deus é Pai, assim deve ser chamado, então somente seus filhos possuem a liberdade de falar com Ele. É necessário, portanto, fazer essa diferença, porque muitas pessoas ainda pensam que todos são filhos de Deus. Muitas pessoas com quem a gente conversa, que não entendem a palavra, nunca leram a palavra, não são evangélicos, como nós cristãos, vamos usar essa palavra cristãos. Muitos ainda não entendem que filho de Deus somente aqueles que têm Jesus Cristo como seu suficiente salvador. Existem alguns textos que eu trouxe aqui que vão confirmar isso aí. Pode passar? Passa aí, por favor. Em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, filho de Deus, segundo aqui a palavra em João capítulo 1, versículos 11 e 12, é aqueles que creem no nome de Jesus. Pode passar. Passa. Vejam aí em 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sendo chamados filhos de Deus, porque de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhecemos. Sermos chamados filhos de Deus, porque de fato somos. Pode passar. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27. Quando ele está ali se dirigindo à igreja na Galácia,
igrejas da galáxia, Paulo está dizendo: todos vocês são filhos de Deus, mediante o quê? A fé. Nós somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Portanto, somente essas pessoas, todas as pessoas podem orar, falar com Deus. Agora, serem ouvidos, serem atendidos é outra coisa. Então, todos aqueles que querem ter uma intimidade maior com Deus, uma união maior com Deus, é necessário passar por esse processo de conversão legítimo, né, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A gente vai ver alguns momentos na Bíblia quando há uma abertura em Atos, né, Pedro vai ao centurião Cornélio, Deus atende a oração dele, mas ali diz que ele é uma pessoa que tinha temor a Deus. E ali tinha um propósito. Tá? Todas as vezes que Deus atende, na Bíblia, que atende a oração de alguém que ainda não colocou, se bem que a gente não pode duvidar, porque ele estava orando com fé no Senhor, mas ali diz que havia um temor a Deus, e Deus tinha um propósito de que com aquela conversão começassem ali a ser alcançados os gentios da igreja. Então tinha todo um propósito naquele momento ali. Tem outros momentos também, né, o próprio Jesus ali, com aquela pessoa ali que, aquela mãe dele vai pedir ali a Jesus para atender a filha. Tá? Então tem todo o propósito de fé, de temor a Deus, ali nesse momento são precisos. Pode passar. Passa. Terceira coisa que a gente aprende aqui é exatamente o respeito, eu já falei, porque a figura do pai é uma figura patriarcal, não pode deixar de ser, né? Mas o pai é uma figura patriarcal. Portanto, nós devemos ter todo o respeito, toda a reverência ao pai, né? E mesmo assim, a própria lei, ele diz que nós devemos honrar pai e mãe para que nossos dias se prolonguem sobre a face da terra. Portanto, é obediência, né, à lei, mas também em reverência e em respeito à figura do pai como uma pessoa patriarcal. Eu entendo, irmãos, eu coloquei aí, pode passar? Eu coloquei uma expressão que eu tenho ouvido muitas pessoas orarem dessa forma, eu entendo que isso é uma irreverência. Muitas vezes a pessoa entende que isso é uma forma de mostrar intimidade, de mostrar comunhão, mas isso aí na verdade é uma irreverência, porque pai é uma figura patriarcal, né? Na Bíblia principalmente. Eu já vi muita gente orando paizinho, né? Casa muito aí com a figura de Deus, tá? Pode casar com seu pai, certo? Com sua mãe, mãezinha, paizinho, certo? Mas não com a figura de Deus. Não é nesse nível de intimidade que Deus quer, tá? Mas é no nível do respeito e da reverência. É muito cuidado com determinadas práticas, costumes e culturas que a gente vem incorporando na nossa cultura cristã, né? De práticas de outras denominações que vêm aí sendo copiadas, né, por algumas pessoas que acham bonito chamar paizinho, só que não é muito assim, teologicamente falando, não é muito aceito dentro do contexto da palavra de Deus, tá? Pode passar. Então ainda vamos ver toda a oração hoje, tá, irmãos? Não fiquem preocupados não. Nós vamos só até a terceira frase da oração, que é a parte da nossa relação com Deus. Próximo domingo a gente vai ver essa segunda parte, que é quando ele entra no pedido pessoal, depois da nossa relação, mostrando a nossa relação com Deus. Então a segunda é reconhecendo a santidade do Senhor. Essa é a segunda frase da oração, não é? Santificado seja o seu nome. E por isso nós podemos inferir também algumas lições quando Jesus ensina dessa forma. Pode passar. A primeira lição é essa aí. A gente tem que reconhecer que Deus é santo
Ele é santo, portanto as pessoas que procuram em oração precisam também se santificar. Seja santo como Deus é santo, né? Que é a palavra de Deus. Por quê? Porque nós não podemos estar em contato, em intimidade, em comunhão com alguém que é santo, se nós não buscarmos estar, pelo menos, buscando essa santidade juntamente com Deus. Pra vocês terem uma ideia, isso é tão sério que quando Isaías entra no templo, ali no capítulo 6 de Isaías, e vejam que Isaías era um profeta, Isaías tinha uma intimidade com Deus. Quando ele entra ali no templo, o Senhor enche ali o templo, e ele olha para a santidade de Deus, ele percebe que ele é um homem pecador. E ele ali pede perdão a Deus, porque ele viu a glória de Deus ali. E Deus então, com a brasa, purifica ali os lábios de Isaías. Então nós precisamos, a exemplo de Isaías, olhar para Deus enxergando a sua santidade. Mas não podemos olhar para Deus enxergando um ser humano igual a nós, porque não existe nem comparação. E nós podemos olhar para Deus como um ser humano. Por isso que o Paizinho é uma figura humana. Nós temos que olhar para Deus como um ser santo. E nós não podemos, portanto, igualá-lo a nós. O profeta Isaías passa, portanto, por essa experiência. Primeiro ele contemplou a santidade de Deus. Depois ele reconheceu a sua iniquidade diante da glória do Senhor. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, não sei se eu coloquei aí, acho que não, passei. Não. Ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A paz, ou seja, nossa relação com os outros, mas a nossa relação com Deus tem que ser uma relação de santificação, porque o Senhor é santo. A segunda coisa que a gente aprende nessa frase aí é que o Senhor, portanto, Ele é santo e Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Ele é a única ser do mundo que é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração, porque Ele é o ser que é criador, sustentador da sua criação, mas acima de tudo porque Ele é santo. E nós então entramos aí na presença dele, enxergando o nosso pecado diante da santidade de Deus. Nós podemos entender o quanto Deus é misericordioso para conosco. Quanta misericórdia! Porque o salmista vai dizer: se não fosse a misericórdia de Deus, nós não saímos vivos até hoje. Nós somos pecadores, e é assim que nós devemos enxergar esse Deus. Por isso Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a nossa exaltação. Bom, passe aí. E a gente vai encerrar então com essa terceira frase que Jesus coloca aí, nessa oração. Ele fala a necessidade da concretização da vinda do Reino. Essa é uma oração. Jesus está dizendo que ele precisa orar. Significa dizer que nós precisamos orar para que o reino de Deus se estenda na face da terra. Jesus disse que a seara era grande, que os obreiros eram poucos, e portanto nós precisamos orar para que o Senhor enviasse obreiros para a sua seara. E essa oração aí casa com aquilo que o Senhor está nos ensinando. Ele diz: venha o teu reino. Existem várias lições que a gente pode tirar dessa frase aí. Ou seja, primeiro a gente percebe que quando Jesus veio, Ele trouxe com Ele o seu reino, a chegada do reino de Deus com a vinda de Jesus. E Ele manda dizer isso para João Batista. João Batista ainda na prisão, ele tem aquela pergunta se realmente era Jesus Cristo, aquele a quem eles esperavam, e ele diz assim: vai lá, dizendo aos discípulos de João Batista, e diz para ele que os cegos veem, os coxos andam, então é chegado o reino de Deus. E é assim que nós devemos enxergar as coisas. Jesus ele informa que é chegado o reino de Deus. E a concretização desse reino ele só vai acontecer com a segunda vinda dele, quando ele descer para aqui governar
durante 1000 anos, depois de 1000 anos ter preso Satanás, e aí vai ter o seu reino eterno. Nós cantamos aqui, né? O seu reino eterno. E isso vai acontecer a partir da segunda vinda de Jesus. No entanto, até lá a gente precisa consolidar esse reino cada dia. Ou seja, a igreja precisa se expandir, a igreja precisa testemunhar, a igreja precisa evangelizar, pregar o evangelho, ensinar o evangelho, para que as pessoas que ainda não fazem parte do grande banquete possam chegar ao banquete que o Senhor tem a oferecer para a sua igreja. E nós tivemos aí alguns ensinamentos, e eu quero encerrar esta manhã a nossa mensagem, né, depois para uma discussão sobre o caso, com essas lições que nós tiramos. Primeiro, pode passar, passou, né? Primeiro, a segunda vida de Jesus é certa, e o seu reinado é eterno. A gente entende isso. Você está dizendo, venha o teu reino, ele está afirmando, né, que realmente o reino do Senhor, ele existe, ele é eterno, né, e ele então ele virá, né, definitivamente para governar aqui a terra, juntamente com seus salvos. Passo. A segunda coisa que a gente aprende com essa frase é que nós, como igreja, somos cidadãos desse reino. Se nós somos cidadãos desse reino, a gente precisa se comportar como cidadão do reino de Deus, e não do reino das trevas, como a gente tem percebido. Muitas vezes, né, a gente percebe as pessoas, devido ao seu comportamento, devido às suas atitudes, devido às decisões que tomam, da forma como se expressam, muitas vezes, a gente percebe quando eles estão distantes de serem cidadãos do reino de Deus. Nós precisamos olhar para nós e olhar para o reino, e entender que é a partir do momento em que nós nos convertemos, diz ali a palavra, Paulo fala em Colossenses, nós somos tirados do reino de Satanás e colocados, transportados para o reino da luz do seu Filho Jesus. E lá em Colossenses, então vocês procurem depois pensar um pouco, né, que vocês são cidadãos da terra, não é porque nós somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. Mas a prioridade é que a gente testemunhe que nós somos cidadãos do céu. Então a gente tem que se comportar como cidadãos, né, como pessoas que fazem parte do reino. Terceiro, vai passar. Terceira lição é a urgência da pregação do Evangelho. Jesus diz assim: devemos pregar enquanto é dia, porque a noite vem. A urgência da pregação do Evangelho, a urgência de testemunhar Jesus na nossa vida, de falar, de ensinar para as pessoas. Não significa dizer que todas as pessoas elas vão se converter com nossos ensinamentos e com a pregação do Evangelho. Em Marcos capítulo 16 diz que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura, mas ele diz aqueles que aceitarem, né, aqueles serão salvos. Então Jesus está colocando ali a possibilidade de não aceitar. Mas também se a gente não pregar, nada será feito. O que ele está dizendo é que a gente tem que ir, a gente tem que jogar semente, a gente tem que espalhar essa semente. E aquelas que caíram em solo fértil, elas irão germinar, né, e irão frutificar. Pode passar. O quarto é que o mal, irmãos, e hoje a gente reclama, que hoje domina esse mundo, né, o poder das trevas, porque Paulo diz que o espírito do anticristo já paira no nosso meio, ou seja, o mal já está, né, circulando. Pedro vai dizer que Satanás está ao nosso derredor, rugindo como um leão. Então, o mal está aí. Mas Jesus está afirmando aqui com essa frase, vem o teu reino, significa dizer que esse mal, que hoje está destruindo tantas pessoas, né, ele será totalmente dominado. Vai chegar um dia em que nós estaremos totalmente livres, libertos do mal
que hoje circula no nosso meio. Pode passar. E ele também, eu quero encerrar com isso aqui, isso deve ser parte da nossa oração diária, constante, insistente, ininterrupta. Nós devemos fazer ao nosso Pai, que veio bem do Senhor. Ele diz assim, eu quero morrer com 100 anos. Tem que orar assim, eu venho que eu quero. Porque quando o rei chegar, nós vamos ser eternos. Viver 100 anos está limitando a sua vida. Isso. Você não nasceu para viver só 100 anos. Você nasceu para ser eterno. Agora você pode ser eterno no inferno, pode ser eterno no céu. Então, você pedir para viver 100 anos, você está limitando a sua vida. Então, ore, peça aí ao Senhor e venha o reino dos céus, porque aí você vai ser livre de todo mal, de toda dor, de toda doença, de todo choro, da morte, tudo. Vai viver eternamente ali na Nova Jerusalém eterna, com o Senhor, glorificado juntamente aqui com o Senhor. Amém, irmãos? Então essa é a primeira parte dessa oração, que Jesus vai ensinar a orar, mostrando primeiro qual deve ser na oração, quando a gente está ali, a nossa parte, a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus. Nós devemos buscar isso quando nós estamos orando. Amém? Que Deus então nos abençoe. Essa aí é o nosso estudo de hoje.